Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite. Programa Na Sua Opinião. Você já sabe, você pode participar, sugerir, criticar, enviar sugestões através das nossas mídias sociais. No Facebook, no Instagram, no YouTube, sempre colocando Programa Na Sua Opinião. Isso é muito importante para nós, porque o programa é sempre feito pensando em você. Nessa noite é com imenso prazer que recebemos Reginaldo Daniel. Ele é psicólogo, professor e escritor. Doutor, obrigado por ter aceito o convite, é um prazer receber o senhor aqui. O prazer é meu, eu estou realmente muito feliz de estar aqui, Denis. Acho que é uma oportunidade para a gente trocar ideias, falar sobre uma coisa boa que é, né, escrever um livro, contar um pouco da história, o que é que leva a gente a se inspirar para escrever um romance, né, dentro desse perfil de um professor universitário, um psicólogo, um coach, que de repente pega a caneta e começa a escrever, e daí vai para a máquina e depois vai para o computador, né? Ainda vai nessa sequência? Vai nessa sequência. Você anota algumas coisinhas, faz marcações, né? Vai na máquina lá, depois, não, agora vou para o computador. E aí ali a coisa ganha corpo, né? Eu acho que esse é um processo que me chamou muito a atenção de mim mesmo. Como eu como psicólogo, eu trabalho muito na linha da terapia cognitiva, né? A gente trabalha com a mente, eu penso sobre o que eu penso. Então, tinha vezes que eu ficava me observando, escrevendo, e às vezes eu era meio narcisista comigo mesmo, né? Eu me apaixonava por mim mesmo e às vezes eu era um crítico, né? O que você está fazendo aí? Mas é um processo fantástico, assim, gratificante. Quando eu pego o livro e começo a folhear ele, às vezes eu me transporto para aqueles momentos que eu resolvi escrever. Eu não planejei nada, Denis. Mas o escritor sente isso. Na hora que ele está escrevendo, ele sente, puxa, era realmente isso que eu queria. Está fluindo, senão não está legal. Na psicologia tem uma área que a gente fala da teoria do flow, né? Quando você se entrega a uma produção, não tem hora, não tem lugar, você fica o tempo todo escrevendo e daí entra nesse processo que você falou, ele começa a sentir aquilo que ele está fazendo, né? Eu acredito assim que um escritor, quando ele faz romances, ele cria personagens e daí pergunta assim, e você onde é que se encontra? Eu me encontro em cada um deles, né? Eu tenho, no meu livro eu sou um pouco, um psicólogo, eu sou bastante o doutor Moore, que é um psicólogo, eu sou o agente, que é o Nolan, eu sou a Índia também, a Maru, que é uma Índia, e às vezes eu me sinto até como se fosse um daqueles animais que anda pela mata e ataca as outras criaturas, né? É algo incrível, né? Porque você fica dando vida para aquele personagem, né? Eu queria só pedir para rodar a matéria, daqui a pouco a gente continua com o nosso papo, nós temos matéria, a produção já pode colocar, já volto com o doutor Reginaldo. A Operação Lava Jato, que teve início no Paraná em 17 de março de 2014, é a maior investigação sobre corrupção conduzida até hoje no Brasil. Ela unificou 4 operações que apuravam redes operadas por doleiros que, utilizando recursos públicos, praticavam crimes financeiros. Na sua opinião, a história política brasileira daria um filme de ficção? Ou se daria? Daria e muito, né? Imagem de terror, né? Acredito que daria. Não. Daria um grande filme de ficção. A gente fica desanimado com a eleição, tanto é que se você for observar, muitos nem estão votando mais por causa disso. Porque a gente está vivendo realmente uma história de terror, né? Com toda essa palhaçada, essa corrupção. A gente está vivendo num ambiente de ficção. É difícil acreditar que todas essas gerações que passaram não conseguiram deixar um legado para que as novas gerações sejam mais críticas. É muito difícil a gente pensar que tudo que foi pensado para ser política pública hoje é balela. Então a mudança tem que vir agora, dessa geração, que comece a ser mais crítica e que não vote nos mesmos que estão agora. Porque a gente só vai ter mudança se nenhum deles estiver presente. Eu acho que não tem nada de ficção nessa sujeirada toda que é a política brasileira.
Então, doutor, o momento brasileiro, ele é uma fonte de inspiração para qualquer escritor, né? É verdade. Como o senhor está vendo esse momento? Eu vejo da seguinte maneira, Denis. Eu até me reporto aos momentos que eu estava escrevendo. Quando eu comecei a escrever, estourou o movimento da Lava Jato. E aquilo foi uma surpresa para muita gente e nós começamos a acompanhar. Quando surgiu o processo todo, a Operação Lava Jato, eu ficava observando, talvez assim por esse filtro de psicólogo, os personagens, né? Então, na minha mente vinha o Sérgio Moro, o estilo dele de trabalho, a descrição dele. Aí começou a me aparecer, por um lado, o presidente Lula, com as suas afirmações. Hoje nós estamos nos debatendo com situações em que no Congresso, na Câmara, se vota uma situação envolvendo as denúncias contra o Temer. Eu diria o seguinte, que muito embora a gente se sinta às vezes abalado, porque passa a imagem de um Brasil que nós não gostaríamos, um Brasil onde a corrupção parece tomar conta, a gente fica revoltado. O cidadão comum, quando ele vê acertos, negociatas, troca disso por aquilo, mas ao mesmo tempo que a gente se percebe com esse olhar que não gostaríamos de ter, né, esse Brasil corrupto, eu também vejo que é uma oportunidade que nós estamos tendo. Estamos pagando alto por isso, porque é muito difícil num país onde nós temos esse foro especial. É muito difícil você avançar quando as pessoas que aparecem criminalizadas ou suspeitas em vários indícios são pessoas que têm um foro especial. Mas mesmo com tudo isso, o que nós já avançamos me parece assim bastante interessante num olhar social. Que país é este, né? Esse é um país que teve corrupção, é um país que tem corrupção, que provavelmente vai ter corrupção, é inevitável. Precisa ficar muito claro, a corrupção não começou agora e nem vai acabar agora. Nem vai acabar agora. É lógico que ela agora ganhou uma proporção nesses últimos anos aí inimaginável, mas verdade. que já existia antes disso, que verdade. Infelizmente vai ter depois disso, é inevitável. O que eu acho interessante, Denis, é o chamamento para a percepção do cidadão. É como se antes essas coisas fossem normais. Ué, mas o fulano fazia isso, o Beltrano... Mas é como se isso... Não, mas isso está dentro da normalidade. E, de repente, se passou a ver que era tão presente, tão forte, tão intenso, que nós achávamos que era normal. Será que houve essa quebra quando realmente começou a ser decretada a prisão de figuras que até então você nunca imaginava que iriam para a cadeia? Ou iriam e sairiam no dia seguinte? Eu acho que um gostinho disso ainda existe. Tem figuras que estão por aí que a gente imaginaria que iriam presos, não vão porque tem foro especial. Agora, no momento em que nós começamos a ver que personalidades políticas que já não tinham mais o seu envolvimento com o foro especial passaram a ser presas, chamou muito a atenção, né? Nossa, mas o fulano está preso, o Beltrano está preso. Quem diria que estas pessoas iriam presas? Então, eu acho que isso criou um sobressalto de admiração por parte da opinião pública, do cidadão e até dos olhares de fora do Brasil e nos leva a pensar assim, bom, se nós estamos conseguindo prender algumas criaturas com todas essas dificuldades, se essas pessoas realmente estão pagando por situações em que elas estiveram envolvidas e cometeram algum crime, não há como não considerar que alguma coisa boa existe em tudo isso, né? No meio de todo este lamaçal, alguma coisa está sendo feita. Claro que existem muitos erros de todas as partes, né? Existem compromissos já feitos na psicologia. A gente fala muito de técnicas de influência social, pé na porta, porta na cara, e tem uma que a gente fala que é a técnica da recompensa. Eu te dou e você me dá. Da reciprocidade. Que na então, política é o muito que está usual, né? acontecendo o tempo todo. Nós estamos vivendo, nesse momento, eu diria assim,
um título, né, um invólucro que diz assim: é dando que se recebe nesse país, é a técnica da reciprocidade, a técnica da recompensa, o poder da recompensa. Se você fizer isso para mim, eu te dou isso. E as pessoas estão tão comprometidas com isso, porque têm os seus mandatos, né, têm os seus compromissos, e têm o medo de perder coisas que elas mesmas estão, talvez alguns até estejam violentando coisas que eles não queriam que acontecesse. Mas e o eleitor? Muito se fala do político, né? Mas vamos falar um pouquinho do eleitor. Sim, O eleitor está assistindo a tudo isso. O é dando que se recebe. é. Será que agora nós vamos ter uma mudança para valer nas próximas eleições? Qual a sua perspectiva? Renovação? Vai em busca de algo novo? Vai se manter o status quo? Eu acho que essa pergunta que você faz é muito interessante. Eu não vejo. Eu estou vendo assim, é como se tivesse uma purificação de algumas coisas, mas eu não sinto o nosso eleitor ainda com essa perspectiva de análise. Seria muito interessante que nós pudéssemos fazer com que o eleitor tivesse uma concepção mais elevada das coisas, da realidade. Eu ainda percebo que nós temos um contingente muito grande de brasileiros que vivem num mundo ainda fantasioso, um mundo ainda imaginativo, e o que está acontecendo poderá, acredito que, ter efeitos, porque são coisas históricas que vão levar a mudanças de comportamento, mas eu acho que eu não estou vendo, pelo menos nesse instante, assim, eu não vejo aquele movimento que dissesse as pessoas estão tendo uma concepção. É lógico, se você vai num fórum das redes sociais, você algo mais vê aprofundado. você vê um volume muito grande de pessoas criticando, pessoas exasperadas e tal. Porque também tem um detalhe, Denis, a gente sempre teve na nossa história, isso acho que é próprio do ser humano, é como se fosse uma minoria que se movimenta sempre. E a coisa ficou tão continuada, tão repetitiva, que as pessoas já não se surpreendem com mais nada. É o escândalo do dia, né? Não, Surge aquele... isso daqui, aí de repente no dia seguinte aparece um igual ou maior. então as pessoas parecem que ficam assim, nossa, tudo bem, daí? O que vem? Amanhã o que vem? Porque quando se você lembrar, os primeiros movimentos causaram repulsa, as pessoas foram às ruas e tal, mas depois continuou tanta coisa que é como se aquilo que a gente chama na psicologia efeito do espectador. Está todo mundo vendo, está tudo parado, está tudo se repetindo. Bom, ninguém faz nada, nem eu faço também. E dentro da psicologia, existe uma explicação que o momento financeiro, ou seja, a pessoa, se ela tem emprego, se ela tem a situação regular dela, se ela está conseguindo pagar as contas, passa para um segundo plano a idoneidade do político? Eu acredito que essa sua fala pode ter um fundamento. Num país onde a gente teve tantas dificuldades, se nós formos olhar a previdência social, as condições do trabalhador, se nós formos verificar a desigualdade socioeconômica do país, aquele que, de repente, tem a sua fatia sendo protegida, ele se sentindo, bom, eu estou bem. É possível que essas pessoas se acomodem, porque não, está tudo bem comigo, pelo menos eu tenho que comer, eu tenho que vestir. Essas pessoas, talvez, é como se elas vestissem uma capa impermeável para essas coisas, né? Para uma parte dessas coisas. Eu acredito que se as pessoas começassem a sentir muito fortemente, não dá para se dizer que não se sente, né? Nós temos a própria desigualdade socioeconômica coloca assim algumas crateras socioeconômicas no país. Mas algumas pessoas também parece que sofrem e acostumam a sofrer. E outras conseguem ter a sua parte. Opa, eu estou aqui protegido. Bom, então, tudo bem. Está acontecendo isso, mas eu tenho que comer, eu tenho isso, eu sigo em frente. E aí, nesse caso, faltaria talvez um quê maior de uma politização na nossa mente. A nossa mente
talvez seja uma mente assim, bom, eu quero... O Brasil é assim, né, da desigualdade, aquele leva vantagem, eu levo vantagem, o outro não leva, então o que eu defendi o meu tá bom, mas o que deveria haver é esse sentido, uma mente mais política, onde se desse uma atenção à ética, e daí, olhando a ética lá, olhando a tua situação e olhando o cenário brasileiro, você se sente pertencente a essa comunidade chamada Brasil, e aí a coisa não tá bem, eu preciso fazer algo. Seria nesse sentido. O brasileiro é, na sua opinião, vou dar algumas alternativas: acomodado, cordial, aceita a situação pacificamente, ou é aquela pessoa aquele povo que existe uma revolta embutida que não conseguiu extravasar? Eu acho que todo povo ele é um produto das suas crenças, da sua cultura, né? E nós fazemos parte de uma história diferente de outros povos, né? Nós fomos colonizados pelos portugueses, pelos europeus. Nós crescemos com alguns preconceitos, né? O índio brasileiro era tido como preguiçoso, mas como é que você vai imaginar que uma pessoa que vive na natureza, come, bebe e vive da natureza com a naturalidade que a natureza lhe oferece? De repente chegam as pessoas aqui e obrigam ele a carregar sacos de cana-de-açúcar e ele não se adapta e dizem que ele é preguiçoso. Então nós herdamos também esse lado nosso de país colonizado. Leva muito tempo para que surjam transformações. Quando nós nos debruçamos com um ídolo, como tivemos na nossa história o Ayrton Senna, o país se transformava, se apegava àquela imagem. Nós parecemos carecer desses ídolos, porque quanto mais ídolos aparecem na nossa frente e nos projetam uma necessidade de tê-los, é porque nós nos sentimos muito mais pequenos em relação ao mundo. E nós precisamos ter as nossas referências, as nossas coisas. Então, eu diria para você que o brasileiro é um produto dessas crenças que surgiram ao longo da sua história. Nós não somos um povo que saiu enfrentando... Por exemplo, nos Estados Unidos, os ingleses que foram para os Estados Unidos foram para viver nos Estados Unidos e dominar a terra. Os portugueses que vieram aqui vieram para explorar as riquezas e voltar para a Europa. Então, quem ficou aqui é o herdeiro deste tipo de tratamento, não é aquele que veio aqui para viver aqui, né? Então, nós temos, às vezes pode-se considerar que em algumas referências se diga que o brasileiro tem uma certa passividade, se vende uma imagem do brasileiro que ela é localizada em determinados pontos. O brasileiro é futebol, é malandragem, são coisas assim, são referências distorcidas da nossa realidade, porque nós somos um país com uma multidiversidade extraordinária, mas é possível que nós nos vejamos assim, dessa maneira, meio, bom, nós somos brasileiros, né? Como se ser brasileiro fosse alguma coisa não tão boa. Exato. Eu acho que é isso que nos faz ser o que somos. E eu escutei recentemente um jornalista falando, eu achei muito interessante, que ele falou que se o eleitor brasileiro cobrasse o representante dele, aí vai deputado estadual, federal, vereador, governador, presidente, senador, etc., como ele cobra o técnico de futebol do time dele, a realidade brasileira seria diferente. Eu acho que essa metáfora é interessante. Nós fazemos tudo pelo futebol, nós brigamos, nos quebramos, existem conflitos entre torcidas, nós ficamos com pensamentos ruminosos quando o nosso time não perde, ficamos de mau humor e, no entanto, quando temos situações envolvendo a política, é como se nós estivéssemos distantes daquilo, nós somos espectadores daquilo. No futebol, nós queremos ser partícipes, né? E na política, nós somos meros espectadores que estão vendo o que está acontecendo. E o que está acontecendo é um retrato disso, né? Porque ao longo do tempo se criou tanto privilégio para setores políticos que os setores políticos acabaram se autoprotegendo, inclusive de situações como as que estamos vivendo hoje, de investigações até de situações envolvendo as suas pessoas, né?
Mas talvez isso tenha sido um produto dessa história toda, né? Desse povo que permite isso e dessas pessoas que exploram esse povo dessa maneira. Inclusive da época até da colonização, né? Existia o poder moderador na época, né? O executivo, o legislativo, o judiciário e o moderador. O moderador o que era? Olha, vocês podem fazer tudo, mas vai depender do meu aval. Que na época era do imperador. Então, acho que essa herança foi passada ao brasileiro. O Estado cartorário, né? Tudo depende de um carimbo, tudo depende de uma autorização. Exato. Você pega um pedaço de papel em branco e não tem valor nenhum. Se você colocar um carimbo lá que eu posso fazer, ou você pode fazer, todo mundo já olha com receio. Fala, não, tem um carimbo lá, parece que tem um brasão no meio. É verdade. Quer dizer, esse Estado cartorário brasileiro, que eu acho que vem muito da herança dos portugueses, parece que ele se impregnou na nossa sociedade e a burocracia veio junto com ele. Eu acho que nós mergulhamos de mãos dadas dentro desse fluxo burocrático e nós somos aquele assim, né? Bom, ele tem a carteirinha? Não, se ele tem a carteirinha, tudo bem. Não tem a carteirinha, não passa aqui. Pô, mas o cara matou ali, ele precisa entrar aqui dentro. Eu vejo ele todos os dias aqui dentro. Não, mas ele está sem a carteirinha. Então, mas eles vão pegar ele lá na rua. Ok. É como se nós fôssemos reféns também desse jeito cartorário de existir, de viver e de deslumbrar o que tem de deslumbrante a vida. Agora, para você, vamos esquecer um pouquinho o psicólogo, professor, escritor, o brasileiro. O que você acha que está por vir para o Brasil? A que prazo? É melhor, é pior? A gente pode ser otimista, a gente deve ser otimista, ou a realidade do Brasil não é tão boa? Eu vejo o seguinte, eu vejo com otimismo. Muito embora nós tenhamos esses entraves que a gente está falando, como se existe uma proteção de uma determinada casta no país e, por infelicidade, essa casta tem poderes que mudam leis, mudam costumes. Muito embora tenha isso, a história é inevitavelmente seguidora de um fluxo que explica o que está acontecendo. Você pode ter convicção que, por mais que tenhamos esse jeito de ver as coisas que nos desagrada, porque tem pessoas incólumes, o tempo vai passar. Alguém me disse assim, pois o presidente Temer está tão envolvido, daí o outro disse assim, mas ele foi... agora não tem mais problema. Daí um terceiro diz assim, mas quando terminar o mandato dele, o que vai acontecer com ele? Eu acho assim que a continuidade desse tempo, porque esses atos que estão acontecendo estão visíveis e estão registrados na nossa história. Nós vamos ter que aprender com isso. Eu acho que esse é o ponto. Podemos até não estar satisfeitos com o que está acontecendo, mas já aconteceram coisas. E a sequência vai mostrar que as pessoas, os políticos, de algum modo ou de outro, terão que mudar o seu jeito de ser. Aí vão dizer assim, mas veja, por exemplo, lá na Itália, mãos limpas na Itália, houve toda aquela ação e a corrupção aconteceu. É possível que isso ainda continue aqui. Acabou com Berlusconi. Acabou com Berlusconi. Quer dizer, não foi uma coisa muito boa. É possível que isso aconteça, mas algo já aconteceu. Alguma coisa já aconteceu. A pior coisa que poderia acontecer para o Brasil é uma falta de lucidez moral e ética da sua própria vida, da sua história, dos seus mecanismos que tornam a existência brasileira visível. Reinaldo, queria mais uma vez agradecer a sua presença aqui. Foi um prazer recebê-lo. Vamos marcar uma próxima oportunidade. Temos vários temas aí para abordar. Queria colocar à sua disposição algum recado que você queira passar ao nosso telespectador, algum tema que eu não perguntei, por favor, fique à vontade. Não, só quero agradecer a sua gentileza, o convite. Eu sou sempre chamado para falar muito de psicologia, de bem-estar, de como nós trabalhamos a mente humana, para falar do livro, mas o seu convite e a maneira natural com que você se deixou levar pelo que veio na sua cabeça como pauta para seguir, foi bastante natural, eu gostei e me deu a oportunidade de falar de algumas coisas que a gente não fala a todo instante. Eu fico muito grato por estar aqui com você. Prazer foi todo nosso.
o nosso encontro de final de noite. Programa Na Sua Opinião. Boa noite.